Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Lucas 21. Dando continuidade ao estudo de Lucas, estamos nos encaminhando para o final do Evangelho, do estudo do Evangelho de Lucas. E na semana passada a gente iniciou, ou melhor, a gente viu a primeira parte do sermão profético de Jesus. E hoje nós iremos ver a segunda parte, a parte final desse sermão profético. E nessa segunda parte, a gente vai ver sobre a vinda do Filho de Jesus, do Filho de Deus, que é Jesus, o Filho do Homem. Nós iremos ver Jesus falando sobre a parábola da figueira e vamos ver Jesus falando sobre o dever de vigiar. Então, Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25. Se você achou, diga amém. Diz assim, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória, numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E lhes contou uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar e as observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Porque ele virá sobre todos os habitantes na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer, e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo, e depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, graças, Senhor, nós te damos. E mais uma vez, reunidos em teu nome, para louvar e glorificar o teu nome, ó Deus, através de cânticos, através de hinos de louvor que exaltam e glorificam o Senhor. Nós também viemos a esse lugar com o propósito de ouvir a tua palavra, aprendermos dela, nos enchermos dela, guardá-la em nosso coração para poder colocarmos ela em prática. Senhor, nos instrui pela tua palavra, nos enche, nos fortalece pela tua palavra, que a tua palavra possa encontrar morada em nosso coração, e por isso, Senhor, nós rogamos a ti que o teu Espírito bendito e santo
prepare o nosso coração para receber a tua palavra. Deus, que o nosso coração seja como um solo arado, preparado para receber a semente da palavra do Senhor. Fica conosco, nos abençoa e fala ao nosso coração. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, esse é a continuação do sermão profético de Jesus. E eu quero bem rapidinho, tá? Bem rapidinho mesmo, a gente fazer aqui uma recapitulação da primeira parte. Então, volte comigo aí, lá para o versículo 5. Aonde alguns homens, eles estavam falando sobre o templo, né? Dizendo, olha como essas pedras são maravilhosas, olha como esse templo aqui é glorioso. E aí Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. E obviamente, né, lembrando, ele estava falando sobre a profecia lá do ano 70, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Aí eles, como obviamente não sabiam quando isso iria acontecer, eles fazem a pergunta a Jesus. Versículo 7. Mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinais haverá quando estiverem para se cumprir? Aí Jesus, ele começa o seu sermão. Ele começa o seu ensino. E aí ele vai dar aqui alguns sinais de coisas que vão acontecer antes que tudo isso aconteça. Então, o primeiro sinal que ele dá é que haverão falsos cristos. Ele diz, olha, muitos virão em meu nome, mas não se deixem enganar e não sigam eles. Aí depois, ele vai dizer que, versículo 10, nação se levantará contra nação. Aliás, versículo 9, né? Quando ouvirem falar de guerra, tumultos, não vos assusteis, é necessário que aconteça. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. O segundo sinal é que governos, nações, elas iriam entrar em conflitos. Governos, nações, pessoas, elas iriam começar a entrar em conflito umas com as outras. E tudo isso era sinal das coisas que iriam acontecer. E aí ele diz, olha, não fiquem assustados, porque é necessário que isso aconteça. Amém? Primeiro sinal, qual é? Os falsos cristos. Segundo sinal, guerras, tumultos, né? Nação contra nação. E o terceiro sinal, versículo 11. Em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas, fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, o terceiro sinal é que haveria como é que a gente pode chamar isso aqui? Calamidades naturais e sociais. Não é? Calamidades naturais, como terremotos, né, enchentes, e calamidades sociais, pragas, doenças e até morte. Então esse seria o terceiro sinal que ele diz que vai acontecer. O quarto e último sinal que Jesus vai falar nessa primeira parte do sermão dele, que na verdade ele vai falar isso aqui em quarto, mas ele diz que é o que vai acontecer antes de tudo. É o quê? A perseguição. Versículo 12. Mas antes de todas essas coisas acontecerem, que coisas? Não. O falso Cristo, as guerras e as calamidades sociais e naturais. Antes dessas coisas acontecerem, eles vos prenderão, perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, introduzindo-vos à presença de governadores, reis, por causa do meu nome. Mas tudo isso vai acontecer para que vocês deem testemunho. Então Jesus, ele está aqui falando, nessa primeira parte,
sobre tudo que vai acontecer como sinal. Ainda nessa primeira parte, Jesus ele vai falar sobre a grande tribulação. E essa grande tribulação, como eu disse na semana passada, muito embora ela possa ser, vamos dizer assim, comparada com o final dos tempos, ele estava falando sobre a invasão de Jerusalém. Certo? Aí, nessa grande tribulação, ele vai dizer, olha, quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, né? Sabei então que a hora da desolação chegou. E aí ele diz que ai das grávidas, ai das que estiverem amamentando. Vocês lembram que eu expliquei isso? E quando eles entravam numa cidade, o que eles faziam com as grávidas? Enfiavam uma espada na barriga. E com as que estivessem amamentando, arrancava os bebês delas e jogava de cima dos muros. Então era algo terrível que acontecia. Por isso, ele está chamando de, versículo 20, ele está chamando de desolação. E que muitos, versículo 24, iriam cair ao fio da espada. Então essa foi a primeira parte do sermão profético de Jesus, e foi isso que a gente viu na semana passada. Hoje, nós vamos ver a segunda parte do sermão profético de Jesus. E aí, acompanhe comigo, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia para as nações perplexas com o bramido do mar. Nessa segunda parte, Lucas agora vai falar propriamente dito, porque lembra, na grande tribulação ele estava falando sobre a invasão de Jerusalém, muito embora a gente possa associar com o final dos tempos. Agora ele vai falar do final propriamente dito. Do final que acontecerá quando Jesus voltar. Então aí ele começa a dizer, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para todas as nações, perplexas com o bramido das ondas. Lucas, ele não nos diz qual é o sinal que vai acontecer com o sol, com a lua e com as estrelas. Certo? O que ele está dizendo aqui? No versículo 25, apenas que haverá um sinal com o sol, com a lua e com as estrelas. Ele não diz o que vai acontecer, mas Mateus diz. E aí eu peço que você vá para Mateus 24, versículo 29. Mateus 24, versículo 29. Todos acharam? Versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. É isso que vai acontecer. Uma parte da criação será abalada. E é interessante porque quando ele estava falando, na primeira parte lá, quando ele estava falando das calamidades naturais, ele está falando que a criação vai ser alterada, né? Vai ser abalada. Como? Com terremoto. Só que, lá no versículo 11, quando ele fala que a criação vai ser abalada com terremoto, ele está falando da criação aqui, a terra. Só que agora, Lucas está relatando que Jesus disse que a criação que vai ser abalada não é só a terra. É o quê? As coisas fora daqui. O sol, a lua e as estrelas. Então a criação será abalada.
O sol escurecerá. Irmão, você já imaginou o sol ficando escuro? A lua não dando seu brilho. As estrelas caindo, literalmente. E aí ele diz, olha só, versículo 25 ainda, que haverá sobre a terra angústia, porque as pessoas, né, as nações ficarão perplexas com o bramido do mar e das ondas. Eu não sei exatamente o que Jesus está descrevendo aqui, mas eu posso imaginar que esse bramido das ondas aqui são ondas que possam ser, digamos assim, provocadas pela queda das estrelas. Não é? Você já sentou na praia à noite e ficou ouvindo só o barulho das ondas quebrando? É legal, não é? Mas você já viu uma onda gigantesca quebrando? Deve ser um barulho ensurdecedor. Imagine ondas e ondas como essa, uma atrás da outra. Eu particularmente acho desesperador, porque eu não sei nadar. Então, se uma onda uma onda vier e ela for maior do que eu, já me dá angústia, né? Então, eu imagino que, mesmo para alguém que saiba nadar, olhar para uma onda enorme deve ser desesperador. E no caso aqui, Jesus está dizendo que as nações, elas ficarão angustiadas com todo esse acontecimento, né? Com o sol escurecendo, com a lua não dando brilho, com as estrelas caindo. Haverá angústia nas nações. E aí no versículo 26 ele diz o seguinte: os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo. Olha só, eles vão ver as coisas acontecendo, né? O sol escurecendo, a lua perdendo o brilho, as estrelas caindo. No começo eles vão ficar angustiados e perplexos, mas depois eles vão ficar com medo. E eles vão ficar tão aterrorizados com isso, pela expectativa do que vai acontecer com o mundo, que eles irão desmaiar de terror. Jesus está descrevendo um dia terrível, um dia angustiante, um dia onde o sol escurecerá, a lua perderá o brilho, as estrelas cairão. E aí ele termina o versículo 26 dizendo assim, ó, porque os poderes do céu serão abalados. Que poderes é esse? Que poderes são esses que serão abalados? Hã? Não. O sol, a lua e as estrelas. São esses poderes do céu, o sol, a lua e as estrelas, que estão sendo abaladas. E quando os homens veem que esses poderes estão sendo abalados, eles vão ficar aterrorizados na expectativa do que vai vir. Vocês estão entendendo isso? Olha só, vamos ler de novo. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre toda a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Jesus está descrevendo os sinais que demonstrarão que ele, Jesus, o Filho do Homem, está voltando.
o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão e os homens irão desfalecer, desmaiar de tanto terror. Aí ele fala no versículo 27. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. É interessante porque é o seguinte, ó. Você lembra como Elias subiu ao céu? Como é que Elias foi levado ao céu? Não. Elias não foi levado numa carruagem. Hã? Não, o sucessor de Elias é Eliseu. Elias foi levado ao céu num redemoinho, não numa carruagem. A carruagem de fogo separa ele de Eliseu. Só que quem leva ele é o redemoinho. Eu sei que às vezes a gente presta mais atenção no carro de fogo do que no redemoinho, né? Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que Elias foi levado por um redemoinho, né? Uma força da natureza. Jesus aqui está sendo descrito que ele está voltando numa nuvem. Ambas essas coisas fazem parte da criação. Então, talvez aqui essa descrição de Lucas, de que ele volta aqui numa nuvem, seja uma demonstração de que a criação está a serviço dele. E, portanto, ele tem poder. Ele vem com poder. E ele vem com grande glória. E o que é essa glória? É uma demonstração de triunfo, de esplendor, daquele que venceu. E que agora está vindo para trazer o quê? Não. Ele está vindo trazer o quê para o mundo? Não, ainda não. O julgamento. O juízo. Então ele vem com poder e ele vem glorioso. Ele vem, sabe, com todo o esplendor daquele que venceu e vai trazer juízo. Então ele vem na nuvem com poder e com grande glória. E é interessante o próprio Jesus descrever isso aqui, porque o que geralmente se faz com alguém que tem poder e glória? Hã? Você está olhando aqui para alguém que tem poder e glória. O que geralmente você faz? Hã? Você se curva, você reverencia, você se prostra, você teme. Né? Só que tudo isso foi feito com Jesus enquanto ele esteve aqui? Por parte dos judeus? Não, né? Pelo contrário, eles fizeram foi rejeitá-lo. Então essa manifestação dele agora, essa volta dele agora em glória, também demonstra aqui, ou contrasta, ou vai contrastar com a rejeição deles. Porque agora todo olho verá e toda língua, não haverá mais rejeição. Imagine aqueles que olham para Jesus e dizem: nós rejeitamos o Senhor. E que agora verão ele voltando com poder e grande glória. Em triunfo, em vitória, trazendo juízo. Então, eu quero que você perceba uma coisa. Essa descrição que Jesus está fazendo aqui, da vinda dele, é uma descrição que mete medo? Hã? Sim ou não? É terrível.
desmaiam. Não. Vão ter que acordar. E vão ter que enfrentar. E vão ter que, não é nem enfrentar, né? É receber esse juízo. Não tem como fugir dele. Então, olha só que coisa interessante, que fica legal agora. Ele está descrevendo um dia terrível, mas olha o que ele diz no versículo 29. Ou 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, aí o que ele diz? Exultai, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Embora esse dia seja terrível, ele não é terrível para nós, os cristãos. Ele é um dia terrível para todos aqueles que rejeitaram Jesus, mas para nós é um dia de alegria, de felicidade, de exultação, de levantar os olhos, levantar a cabeça, olhar que o nosso Senhor está voltando e a nossa redenção está chegando. Não é um dia para se temer, é um dia para se alegrar. Glória a Deus. O meu Senhor está voltando. Ele está vindo nos buscar. A nossa redenção está próxima. Não que ele não tenha nos redimido, mas a consumação dessa redenção, que vai acontecer quando ele voltar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está descrevendo algo terrível, aí ele diz: mas não se preocupem. Quando isso acontecer, alegrem-se, exultem, porque está próxima a vossa redenção. Não tem a ver com coragem. Tem a ver com você. Imagine o seguinte. Imagine que você ama muito uma pessoa e que você não vê essa pessoa há muitos anos. Quando essa pessoa chega, você vai ficar com medo? Ou você vai ficar feliz e abraçá-la? Exatamente. Mas a gente vai. E é justamente esse o motivo pelo qual ele está descrevendo os sinais, para que quando esses sinais acontecerem, a gente saiba que ele faz parte da vinda dele. E não fique com medo. Simplesmente, opa, é Jesus voltando. Oh, glória a Deus. É a gente reconhecer que esses são os sinais da volta do nosso Senhor. E se nós o amamos de verdade, a gente vai ficar como? Alegre. É verdade. Imagina, né? A gente tá aqui, de repente as estrelas começam a cair. Vai. Vai porque assim, é como ele está dizendo, né? Presta atenção aqui, Quando essas coisas começarem a acontecer, aqui ele não voltou ainda. São apenas sinais da volta. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem felizes, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, quem é a nossa redenção? Jesus. Então ele está próximo. Ele ainda não voltou. Está apenas próximo de acontecer. Mas essas coisas
não podem nos trazer medo, e sim exultação, alegria. Aí, tudo que Jesus está falando aqui é simplesmente para que os discípulos saibam identificar que esses sinais, né, que essas coisas que vão acontecer, fazem parte dos sinais da volta dele. Aí ele conta a parábola da figueira, olha só. Versículo 29. E contou-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar e as observais, vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Ele está falando aqui de coisas que para eles era básico, né? Porque muitos deles viviam de quê? Da agricultura, de plantar. Então eles sabiam identificar cada estação do ano. E aí ele está dizendo, olha, quando vocês veem, né, que a figueira começa a brotar e outras árvores começam a brotar, vocês logo dizem, opa, o verão está próximo. Então é como se ele estivesse dizendo assim, vocês não conseguem identificar os sinais das estações? Não é? Não consegue? Aí ele vai concluir dizendo o seguinte, versículo 31. Da mesma forma, quando vocês virem essas coisas acontecerem, sabeis que o reino de Deus está próximo. Do mesmo jeito que vocês conseguem identificar as estações pelos sinais nas árvores, quando essas coisas, né, o sol escurecer, a lua perder o brilho, as estrelas caírem, quando essas coisas acontecerem, então saibam que o reino de Deus está próximo. Que a consumação do reino de Deus está bem próximo de acontecer. Versículo 32 e 33. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Deixa eu só explicar esse versículo 32. Quando ele diz que essa geração não passará. Há duas possibilidades aqui de Jesus estar falando quando ele diz essa geração não passará. A primeira possibilidade aqui para a geração é que ele estava falando da humanidade. Que a humanidade não passaria até que essas coisas acontecessem. E outra possibilidade é que ele estava falando sobre os judeus. Que os judeus não passariam até que essas coisas acontecessem. O fato é, versículo 33, que a terra e o céu podem até passar, mas as palavras dele não passariam. Ou seja, tudo que ele falou vai acontecer. Tudo que ele falou vai literalmente acontecer. Duas coisas a gente pode aprender aqui já de cara, irmãos. Aliás, três. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, a segunda lição, ele vai voltar com poder e ele vai voltar com glória. E voltar com poder e glória significa dizer que ele vai voltar com autoridade e ele vai trazer juízo. Isso. Ele diz que eu não vim julgar a terra, eu vim salvá-la. Tanto é que o tema do Evangelho de Lucas é: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas na segunda vinda dele, ele vai voltar com poder, autoridade e com glória, triunfo, juízo. Para quem? Para quem será o juízo? Para todos aqueles
que rejeitaram a Jesus. Então, Jesus vai voltar, o seu dia é terrível, e quando ele vier, trará juízo. Jesus virá com poder, com glória, mas quando ele vier, nós não temos o que temer. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar e nos encorajar uns aos outros, pois a nossa esperança é chegada. Quando ele vier, ele trará com ele a nossa esperança de vivermos para sempre com ele em glória, em glória e em glória. Versículo 34. Agora Jesus, ele vai falar aqui, irmãos, na parte final do sermão dele, na conclusão do sermão dele, que também é uma instrução aos seus discípulos. Ele vai dizer para os discípulos se prepararem para esse dia. E mais do que isso, ele vai dizer como eles deveriam se preparar. Ele está dizendo, olha, não, é como se ele estivesse dizendo isso aqui, tá? No versículo 34. Não apenas estejam atentos aos sinais, estejam prontos quando os sinais acontecerem. Então, a instrução de Jesus é duas. A primeira, cuidai de vocês. E a segunda, vigie. Ele vai dar essas duas instruções. Cuidai de vocês e vigie. Então, nessa primeira parte, cuidai de vós mesmos, versículo 34. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que... Como é que se cuida de vós mesmos? Ele vai dizer, em primeiro lugar, que o vosso coração se encha de devassidão. Então, como é que você faz para se preparar, para cuidar de si mesmo para a volta de Jesus? Não deixando o coração se encher de devassidão. E o que é isso? O que é não deixar o coração se encher de devassidão? Não, como é que está escrito na versão? Não, aí já é a parte mais para o final. Mas nessa primeira parte, não deixe o coração se encher de devassidão. Tá como aí? Não sobrecarregar. Não sobrecarregar o coração. Não encher o coração de devassidão. O que é isso, irmão? Não, libertinagem... Hã? Não. Libertinagem é você viver de maneira libertina, de maneira imoral. A gente costuma associar, e não está errado, tá? A gente costuma associar a devassidão com todo tipo de imoralidade, né? Um homem devasso, uma mulher devassa. Tem a ver com essa questão da imoralidade sexual. E não está errado, não. Porém, a palavra aqui, ela não significa só isso. Não tem a ver só com a devassidão da área sexual. Sim. Mas tem a ver com eu estou tentando procurar a palavra aqui na minha mente e a palavra não está vindo. Tem a ver com corrupção. Corrupção, e aí mais uma vez, né? A gente tem a mania de associar corrupção com o quê? Com roubo, com dinheiro. Mas corrupção é tudo que se corrompe.
tudo que vem contrário àquilo que sempre foi a vontade de Deus. Isso é corrupção, isso é isso. Exatamente. E não só os pecados da área sexual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vícios, ele vai até falar aqui de bebedeira, né? Mentira, orgias, inimizades, tudo que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Exatamente. Porque a gente costuma fazer o seguinte, ó. Tem determinados pecados, né? É como se a gente colocasse numa prateleira. Aí tem uns pecados lá que a gente, né? Ó, esses pecados aqui é os pecados que ninguém pode nem falar. Mas tem uns aqui que a gente tolera. Só que a devassidão é justamente quando esses pecados, digamos, toleráveis, eles começam a encher o coração. Começa a devastar. Imagine alguém, porque assim, vamos ser honestos. Às vezes a gente tolera mentira. É ou não é? E aí, essas mentiras, cada vez mais toleradas, elas vão cada vez mais encher o coração. E aí você vai ficar um devasso nesse sentido, um corrupto. Então Jesus, ele está dizendo, cuidai de vocês. E aqui Jesus não está dizendo, tá? Só um parêntese. Ele não está dizendo que é para a gente ser egoísta e cada um cuida de si mesmo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para que cada um observe o seu coração. E por que ele está dizendo isso? Porque a gente é muito fácil em observar o outro. E esquece de olhar para si, muitas vezes. Então ele diz, olha, olhe para vocês, cuidem de vocês, cuidado para que o coração de vocês não se encha de devassidão. A segunda coisa que ele diz é embriaguez. Paulo vai dizer isso, né, também, lá em Efésios. Não vos embriagueis com vinho, mas... Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual é a ideia aqui da embriaguez, que é a mesma ideia que Paulo está falando lá em Efésios 5? Olha, porque, se você parar para pensar, são duas coisas totalmente diferentes, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Qual a relação que Paulo está fazendo entre a embriaguez e o Espírito? O que Paulo está dizendo é, não sejam controlados pela bebida. Seja controlado pelo Espírito. E Jesus está falando basicamente a mesma coisa. Não sejam controlados pela embriaguez. Não se embriaguem. Não sejam pessoas que vivem na embriaguez. E aí vem aquela palavra que o Peu falou, né? A ansiedade, que é as preocupações da vida. E isso aqui é uma coisa muito interessante que Jesus está trazendo. Porque, olha só, qual é o assunto de Jesus que ele está tratando? Qual é? A vinda dele. Então ele está dizendo para você observar os sinais, para você viver uma vida se preparando para isso. Mas aí, o que mais faz as pessoas esquecerem que Jesus vai voltar? As preocupações dessa vida. Qual lado?
Sim. Ah, sim. Sim. Uhum. Sim. O que Jesus está dizendo, basicamente, é o seguinte: não deixe que as preocupações da vida façam você tirar o foco naquilo que é o mais importante. Porque o mais importante para todos nós que somos cristãos é o quê? É a volta dele. Só que talvez a gente pode estar tão preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor que a gente esquece e passa a viver baseado no que está ao nosso redor, ao invés de viver baseado naquele que vai voltar. Então, olha só. Versículo 34. Cuidando de vós, não aconteça que o vosso coração se enche de devassidão, de embriaguez, de preocupações da vida. E aí ele vai dizer: e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Tá vendo? A pessoa vive com o coração cheio de devassidão, de embriaguez e se preocupando com a vida. Aí de repente o Senhor volta. Foi pego de surpresa. Então, para que vocês não sejam pegos de surpresa, cuidado com o coração de vocês. Cuidado para vocês não serem controlados por outra coisa que não seja o espírito. E cuidado para vocês não estarem mais preocupados com a vida de vocês aqui do que a vida de vocês no porvir. Aí ele continua. Versículo 35. Porque ele quem? Esse dia virá sobre todos os habitantes da face da terra. Em outras palavras, ninguém vai fugir desse dia. Ninguém. Ah, eu vou fugir para as montanhas, porque quando Jesus voltar, ele não vai me encontrar. Não tem isso, meu amigo. Ele vai vir, esse dia vai acontecer para todos os habitantes da face da terra. Ninguém vai conseguir fugir desse dia. 36. Aí vem a segunda parte, né? Como é que eu tenho que me preparar? Cuidando do meu coração, cuidando de mim. Como é que eu tenho que me preparar? Vigiando. Versículo 36. Vigiar. E como é que eu vigio? Orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Orem em todo tempo para que vocês escapem dessa coisa. Peraí, nós acabamos de dizer que ninguém vai escapar desse dia. Como é que ele está dizendo que a gente ora para escapar? O que Jesus está dizendo aqui é que a gente ora para escapar não do dia, mas escapar do juízo. Juízo. E quando chegar aquele dia, nós não iremos desfalecer, desmaiar. Nós iremos ficar de pé na presença do nosso Senhor. Porque estamos preparados para a volta dele. Jesus conclui, aliás, Lucas, ele conclui dizendo o seguinte, versículo 37. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. Para que a gente não entenda isso aqui errado, tá? Não é que ele ensinava de dia e à noite ele ia para o monte orar. Não é isso. Há duas possibilidades aqui. Quando diz que ele ia à noite, né? Passava a noite no monte chamado das Oliveiras. A primeira possibilidade é que Jesus estava acampado lá. Ele estava acampado, porque eles viviam como? Viajando de cidade em cidade. Então eles tinham um local fixo? Não. Então muito provavelmente eles dormiam em barracas. Ou, quando ele disse que ele passava a noite no monte, também uma outra possibilidade é que ele tivesse uma das vilas que tinha em cima do Monte das Oliveiras.
ia pousar, porque a palavra é realmente essa. É habitar, dormir, certo? No Monte das Oliveiras. E aí, ou ele dormia nas barracas, ou ele ia para as vilas que haviam lá. Então ele não estava indo para o monte passar a noite em oração. Depois de passar o dia ensinando, à noite ele ia dormir. E aí, versículo 38. Todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvir. E aqui eu quero terminar dizendo o seguinte. E Lucas concluiu, falando isso, e que o povo ia de madrugada ouvir a Jesus. E eu quero que a gente possa aprender algo muito importante aqui. Que não há hora para ouvir a palavra de Deus. Toda hora é hora. Todo momento é momento. Toda e qualquer situação, seja ela qual for, é hora, é momento, é situação para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? É grupo pequeno? É hora. É culto de doutrina? É hora. É culto de oração? É hora. É reunião das mulheres, dos homens, dos jovens, seja do que for? É hora. É o culto no domingo? É hora de ouvir a palavra do Senhor. Não existe hora específica. Toda hora é hora de ouvir a palavra de Deus. Amém? Para concluir, vamos ver o que nós aprendemos hoje. A primeira coisa é: Jesus voltará, o seu dia será terrível, pois quando ele vier, trará com ele juízo. 2. Quando ele vier, ele virá com poder, autoridade e glória, triunfo, juízo. 3. Não temos o que temer, pelo contrário, alegremo-nos e nos encorajemos, pois a nossa esperança é chegada. 4. Estejamos atentos aos sinais. Os sinais que Jesus falou que aconteceriam. 5. Estejamos prontos para esse dia, para não sermos pegos de surpresa, cuidando de nós mesmos. Como é que se cuida de nós mesmos? Não deixando entrar devassidão no coração, não sendo controlado pela embriaguez e não se preocupando com as coisas da vida. E nós devemos vigiar. Como? Orando. Para quê? Para nos livrarmos do juízo e ficarmos de pé diante do Senhor. Para não cairmos na fé. E por último, estejamos sempre dispostos e prontos para ouvir o Senhor e sua palavra em qualquer momento que seja. E quando nós estivermos assim, nós estaremos nos preparando para a volta do nosso Senhor. Para que quando Ele vier, Ele nos leve, nós, o seu povo, a sua igreja, para vivermos eternamente com Ele. Para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Fique de pé. Eu. Meu Deus, Pai, Deus poderoso, em nome de Jesus, como nós acabamos de aprender, pedimos, ó Deus, que o Senhor a cada dia nos fortaleça, nos dando entendimento, quebrantando a nossa mente e o coração, para que essa palavra esteja permanente. E a nossa direção seja sempre guiada pelo Senhor.
nos fortalece, nos dá o discernimento, assim como a palavra nos ensina, como a parábola que ele contou, está atento aos ensinamentos, porque a palavra, as escrituras, nos ensina e dá o anúncio, anuncia a volta do Senhor, do nosso Salvador. E nós devemos estar cada dia procurando viver em obediência ao nosso Deus. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelos ensinamentos e nos ajuda a cada dia a estar firme e fiel na presença do Senhor. Nos fortalece a cada dia. E em nome de Jesus, pedimos pelas nossas vidas, nos dá a direção, nos guia de volta aos nossos lares, na paz e na proteção do Senhor. Dando, Senhor, uma noite abençoada a cada um de nós. Cuida do teu povo, protege, nos guarda e nos dá uma noite abençoada a cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus, abençoa a cada um de nós e nos guia, Senhor, na paz e na proteção do Senhor para os nossos lares, em nome de Jesus. Nos guia na paz do nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. E vamos em paz. Que o Senhor Deus nos acompanhe. Que a paz do Senhor seja com todos.